Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus porque Ele tem nos sustentado, tem guardado a nossa vida e realizado através de nós toda a sua vontade. Nós bendizemos o nome do Senhor. Nós queremos abrir este culto lendo juntamente com a igreja o Salmo de número 103. Há um título sugestivo dizendo: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Esta graça tão maravilhosa, esta tão grande salvação. Aquele que não recebeu, certamente não o louvará, mas aquele que recebeu, que possa bendizer ao Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Aleluia. Vamos ler então responsivamente o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado Amém. seja Aleluia. Deus, vamos bendizer o nosso grande Salvador, Aleluia. Porque Ele diz que nós não fomos tratados segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades,
mas a grande misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Glórias a ti. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Te bendizemos pelas Tuas grandes obras, te louvamos pela Tua grande salvação sobre a nossa vida, te louvamos pelo Teu cuidado contínuo sobre esta casa, sobre as famílias, sobre o Teu povo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Ó Deus amado, nós queremos neste momento cultuar o Teu nome, ó Deus, oferecendo a Ti louvores com ações de graças, e pedimos ao Senhor, afasta, ó Deus, de nós tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que não Te agrada, nós clamamos a Ti, que seja retirado em nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra do inimigo contra a nossa vida, contra a Tua igreja, em nome de Jesus, e clamamos ao Senhor, derrama do Teu Espírito, realiza a Tua obra em nossas vidas, e que neste culto o Senhor faça maravilhas em nosso viver, em nossa família, ó Deus, para a glória do Teu nome. Ó Deus, estamos aqui porque o Senhor tem nos chamado e nós queremos cultuar o Teu nome. Sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa vida, ó Deus, e tudo o nosso futuro, tudo aquilo que, ó Deus, diz respeito à nossa vida, está em Tuas mãos, está debaixo da Tua direção, Senhor, e sabemos que o Senhor tem feito uma grande obra e nós confiamos no Senhor. Ó Deus amado, nós Te pedimos, receba todo o louvor e toda adoração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fomos convidados, vamos bendizer o nome do Senhor. Amém.
Deus. Esta não é Glória ao teu outra nome. casa, senão a casa de Deus. É a casa do Senhor. E aqui nós somos todos servos de Deus. Nós queremos que Deus faça somente o seu querer em nossas vidas. Assim como disse Davi: Senhor, as minhas orelhas furaste, sou teu servo, me entrego voluntariamente. Faça o teu querer, Senhor. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seu poder, sua graça, e agora bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seu sangue, seu amor, e agora bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nosso escudo. Ele reina vitoriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor, louvado seja Deus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A
e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, te louvamos, Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, iremos te adorar, Senhor, para sempre, ó meu Deus. Jesus, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor tem demonstrado Glórias ao teu nome, seu Senhor. perdão e este poder para mudar, para transformar, para salvar vidas. E é por isso que nós louvamos o nome do Senhor. Jesus disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Louvado seja o Senhor, que esta água se faça uma fonte em nosso interior. Bendito seja Deus. Aleluia. Sobre todo poder e rei, a natureza que tudo que se fez, sobre tudo criado por tuas mãos, sim, tu és o início, meio e fim. Sobre tudo reina e nação, as maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor, nada se compara a ti, meu Deus. Lá na cruz morreu em meu lugar,
meu Senhor, por amor, veio se entregar, e foi assim, morreu por mim, meu Senhor. O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho do Deus Altíssimo foi entregue por amor às nossas vidas. Louvado seja Deus. Tu quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Recebe, Senhor, nossa adoração a Deus. Mas ainda é pouco, eu sei. Sei comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
mais perto da cruz, estaremos mais longe do nosso querer, da nossa vida. Estaremos juntos ao Senhor como servos, assim como diz o Salmo 40. E Jesus ainda nos diz também, disse aos discípulos: já não vos chamo servos, mas amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o mandamento de Jesus é este: que vos ameis uns aos outros. Que estejamos a cada dia mais próximos do Senhor, desejosos de fazer a sua vontade e não a nossa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Capítulo 5. Marcos 5 diz: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa e para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos mais uma vez em tua presença, te bendizemos por estes momentos de louvor. Receba toda a adoração, receba toda a glória. É um prazer a nossa vida louvar o teu nome, e que este louvor nós sempre desejamos, ó Pai, buscamos em Ti, que seja contínuo, diário em Tua presença, mas neste momento nos cânticos, que o Teu nome seja grandemente exaltado e glorificado. Clamamos ao Senhor, ajuda-nos neste momento na meditação em Tua palavra,
Te louvamos, ó Deus, porque falando ao nosso coração, o Senhor aquece, traz ao nosso coração, como aqueles discípulos, o prazer, ó Deus, o coração ardendo em Tua presença. E nós te agradecemos porque o Senhor fala pela Tua palavra. Nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, neste momento, repreendemos toda obra contrária às nossas vidas, em nome de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nossa vida. Nós te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem aqui de Marcos 5, nós vemos este encontro de Jesus com este endemoniado. Esta passagem também é relatada pelos outros evangelistas, pelos evangelhos sinóticos. Então, Marcos registra, Marcos 5, Mateus 8 e Lucas 8 também. E Mateus, ele ainda se refere a 2 endemoniados. Marcos e Lucas diz que um deles falou com Jesus, mas Mateus nos fala que havia naquela terra 2 endemoniados. E nós vemos aqui que nada na obra de Deus é por acaso. Nada Deus realiza por acaso. E tudo que Deus faz é bom. Marcos 5, primeiro versículo diz: entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Aqui eu quero fazer um pequeno parêntese, porque Mateus fala dos Gadarenos, Marcos e Lucas fala Gerazenos, e há ainda outra versão que diz os Gergesenos. Temos alguma pequena dificuldade em saber exatamente qual é a localização, mas nós sabemos que a região ali de Gadara era a mais distante, Gerasa era a mais distante delas. Ficava a 65 quilômetros da margem onde eles acabavam de chegar com o barco. Já a região de Gadara, dos Gadarenos, ficava a 12 quilômetros. Há uma possibilidade, sim, clara, dos homens, esses porqueiros, a partir do momento que viram aquilo, ir até a cidade e anunciar, porque Jesus chegou ali pela manhã. E algumas descobertas recentes, arqueológicas, nos mostram ruínas, essas descobertas do século XIX, mostrando que existia uma outra localização ali, chamava Gergesa, ou os Gergesenos, que mostra que exatamente ela estava de frente com Magdala, que ficava do outro lado da Galileia, do mar da Galileia. E nesta mesma região, eles encontraram ruínas de grutas naturais, que serviam também naquele tempo como sepulcros, onde este homem podia estar usando como sua habitação. E da mesma forma, esta mesma região Gergesa tem um monte que dá sobre o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, o mesmo local, esses 3. Embora nós não estejamos preocupados com a localização, o que os 3 narram é que um homem endemoniado foi liberto por Jesus. E aí nós vemos então Jesus chegando a esta terra dos Gerazenos, e aí na sequência nós lemos que eles criavam porcos ali. O que nós sabemos? Do outro lado do Jordão, ou seja, na parte oriental, também o povo de Israel conquistou esta terra quando eles saíram do Egito, estavam no deserto e entraram na terra de Canaã. Ali nós vemos a meia tribo de Manassés, Ruben e Gade ficaram daquele lado oriental do rio Jordão. No entanto, depois eles ajudaram o povo na conquista, eles também atravessaram. Mas já no tempo de Jesus, muitas dessas regiões já não eram habitadas pelos judeus, ou se eram habitadas, eram em sua minoria. Esta região era muito mais conhecida como Decápolis, as 10 cidades gregas que tinham costumes greco-romanos, embora fossem independentes de Roma, eles eram, em sua grande maioria, povos gentios, povos pagãos, até pela narrativa que nos mostra, criadores de porcos. Nós sabemos que os judeus não criavam porcos, era contrário
a lei de Moisés, aquilo que Deus havia estabelecido. Mas então Jesus foi ali e ele se encontra com um homem possesso de demônios. Poderia ser até um judeu, mas não há nenhuma informação a respeito. Mas era um homem cheio de demônios, sem moradia, ele não vivia em sua casa, mas habitava nos sepulcros, e já há muito tempo, diz aqui também o relato de Lucas, há muito tempo ele não se vestia. E o que acontece? Este homem estava atormentando aquela região, aqueles moradores da cidade e de o seu entorno, porque diz aqui a narrativa de Marcos e também os outros evangelistas, que eles tentavam muitas vezes prendê-lo com cadeias, tentavam colocar algemas nele, correntes, e ele, pela força desses demônios, destruía tudo isso. Então ele estava causando todo esse transtorno, gritava pela cidade, noite e dia. Era uma situação totalmente horripilante para ele, degradante, para a cidade, para os moradores, uma cena horripilante. E aí, a minha primeira pergunta ao ler novamente esta passagem, o que Jesus fazia ali? Era o início de seu ministério, e nos mostra o capítulo 4 de Mateus, como Jesus estava fazendo a obra de Deus, sendo tão usado pelo Senhor. Quando João foi preso no cárcere, e aí mostra aqui Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, mais ao norte, acima ali da região de Israel. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Verso 25, e da Galileia, Decápolis, essa mesma região que nós vemos do outro lado, em sua grande maioria do outro lado do Rio Jordão, da Galileia, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus estava ensinando, pregando, curando, e numerosas multidões o seguiam. Jesus, o que o Senhor vai fazer atravessando o mar da Galileia? E a narrativa de Marcos 5 é um pouco depois de Marcos 4, logicamente, e nos mostra que eles passaram um perigo no mar ali, uma tempestade se levantou, porque ele foi atravessar, já não bastava aquela navegação que trouxe medo naquele momento, desconforto, preocupação aos discípulos, grande pavor, agora então diante de um homem endemoniado, tremendamente horrível aquela situação. Jesus, está tudo bem aqui do outro lado, onde o Senhor mandou entre os judeus. E ele mesmo diz em Mateus 10, posteriormente aos discípulos, enviando os 12, dizendo, vocês não vão aos gentios, vocês não vão entrar nas aldeias dos samaritanos, mas vão principalmente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele estava indo totalmente contrário ao que ele mesmo tinha dito. Nós vemos no início também, quando ele realiza os milagres, então, em João 4, ele está junto da mulher samaritana. Naquele momento, ele já oferece água da vida àquela mulher, no início do seu ministério. Toma a água da vida. Ele diz aos discípulos, não vão aos samaritanos, mas ele oferece a água da vida. Ele diz, não vá aos gentios, mas ele cura o servo de um centurião antes de enviar os discípulos. Ele cura o filho de um oficial também, porque ele não estava preso à sua própria vontade. Como nós dissemos, esta é a casa do Senhor, faça o teu querer, nós somos servos. E Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou, eu vim cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai nós vemos no próprio capítulo 4, um pouco antes, quando ele fala, verso 12, aqui o evangelista, como nós ouvimos, Mateus cita diversas passagens a respeito dos profetas e de Isaías. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não somente para os judeus, não somente para a terra de Israel, mas para os gentios veio a luz. Diz Isaías, ele está dizendo a respeito de Isaías 9, também Isaías 42, os povos que estavam em trevas viram uma grande luz. Ele não somente é para o povo de Israel, mas ele é luz para os gentios. Louvado seja Deus, porque a obra do Senhor não é em vão. Ele não foi ali debalde, ele não foi ali inutilmente, ele não aconteceu algo que ele não sabia. Diz a palavra de Deus que ele sabia todas as coisas, que quando os discípulos entre eles mesmos conversavam, Jesus sabia o que eles estavam fazendo. Quando os escribas, quando os fariseus estavam confabulando, dizendo contra, Jesus sabia o que estava no coração deles. E ele sabia: eu não estou atravessando por qualquer motivo a Galileia. Eu não estou atravessando e indo até este homem de qualquer forma ou sem um propósito. Diz a palavra do Senhor, Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para desfazer as obras de Satanás, e naquele momento ele vai ao encontro de um homem total. Ele não somente estava desembarcando na praia ali do outro lado da Galileia, mas ele sabia que ele encontraria este homem para o libertar, para o salvar, para transformar a história de uma vida que estava há muito e muito tempo já endemoniada e destruída. Jesus foi então ali para libertar este homem. Jesus não foi por sua própria vontade ou sem um propósito. E a minha pergunta é: onde deve estar a igreja de Cristo? Ela vai selecionar os trabalhos que deve realizar? Muitos não sabem o propósito. Como nós dissemos, nós, como salmista, queremos dizer: Senhor, fura minha orelha, eu estou aqui apenas como um servo teu, eu estou me voluntariando, eu estou oferecendo a minha vida para te servir. Onde o Senhor quer que faça? Onde o Senhor quer que realize? O que o Senhor quer que faça? Muitas pessoas não entendem que nós somos apenas servos de Deus. Jesus disse no seu ministério também aos discípulos: o próprio Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir. E nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servirmos a Deus. Nós olhamos uma condição e dizemos: não vai dar certo, não vai prosperar, não pode ser realizado. Nós sabemos quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, quando ele está morto, e Jesus vai para levantá-lo, e naquele momento os discípulos: nós vamos lá junto com o Senhor para morrer? Talvez algum discípulo, ao desembarcar e ver aquela situação: olha onde Jesus nos trouxe, olha o que Jesus fez conosco. Um homem que destrói cadeias, um homem perigoso, a cidade já não aguenta mais. E ele nos coloca aqui diante deste homem. Muitos podem olhar: mas isso não pode prosperar, o outro trabalho não pode realizar. Na força humana nada funciona, na vontade estabelecida pelo homem nada funciona, mas quando o Espírito de Deus diz: faça, nós sabemos que a obra de Deus prospera. Deus realiza a sua vontade. Em que local ela será estabelecida? Ali nós vemos, ele estava realizando o seu ministério na Galileia, já tinha muitas pessoas, muitos que estavam seguindo a Jesus, multidões o seguiam, e logicamente, por ser o Filho de Deus, fazendo a obra de Deus, havia êxito nesse trabalho. Então, por que ir por outro lado? E alguém pode pensar: o que a igreja vai fazer? E buscar estratégias ou escolhas humanas. Não que nós não devemos, diante do Senhor, colocar as coisas e pedir ao Senhor a confirmação, mas eu estou dizendo, mudando o foco, ao invés de obedecer ao Senhor, ao invés de dizer: Senhor, o que tu queres? As pessoas começam a estabelecer segundo o seu próprio
intelecto, segundo seus próprios preceitos, segundo a sua própria vontade, traçando estratégias humanas. Ah, não, ali eu não vou. Naquele lugar eu não quero realizar. Ali eu acredito que não vai dar certo. Porque Jesus foi em um local de uma região tremendamente dominada pelo inimigo. Nós vemos que o demônio ali roga a Jesus dizendo o seguinte: não nos mande para fora dessa terra. Nós queremos continuar aqui. Nós queremos trabalhar aqui porque é um povo pagão. Porque é um povo que não busca o Deus de Israel, que não é um povo que busca aquilo que está destruindo a sua vida. O demônio diz: não nos mande para fora desta terra. Por que a igreja é colocada em lugares, ou é levada, assim como Jesus, em lugares onde existe destruição, existe a obra do inimigo, existe este império das trevas? Porque a igreja é a única instituição que pode vencer as obras do diabo. Não adianta o trabalho social, não adianta o trabalho dos governos, embora eles tenham que trabalhar pela sociedade, tudo isso é válido, mas para destruir uma obra do inimigo, somente a igreja de Cristo. A igreja, ela foi posta no mundo como sal. Os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é por isso que a igreja está nos lugares, em todos os lugares, e às vezes até nos lugares que muitos podem dizer: mas ali uma igreja? Porque onde há trevas, e aí é colocada a igreja do Senhor, é levado o povo de Deus para trabalhar, dissipa-se toda a treva e o Senhor liberta. Nós não podemos ignorar o poder de destruição do inimigo. O que nos mostra a passagem quando Jesus permite que esse demônio, ele diz: olha, já que o Senhor vai nos expulsar mesmo deste homem, permita que nós entremos naqueles porcos. E o que nos mostra que, de maneira repentina, de modo insano, embora não sejam seres racionais como o homem, nenhum animal se precipita para morrer. Mas uma manada de quase 2.000 porcos se precipita e se mata ali, se lançando sobre o mar. O que nos mostra isto? A intenção, a propensão dos demônios, sendo liderados pelo seu príncipe Satanás, de destruir. Por que ele não destruiu o homem? Por que ele não pode destruir? Porque há um limite para o inimigo agir. Mas quando eles foram colocados sobre aqueles porcos, os porcos automaticamente foram para o mar. E na verdade a morada dos demônios, a morada desses espíritos não é os animais. Diz a palavra de Deus, Jesus dizendo: quando um espírito, uma casa é limpa e este espírito sai desta casa, ele começa a andar por lugares áridos e não encontrando repouso, ele fala: eu vou voltar para aquela casa. E diz a palavra de Deus que existe uma hierarquia, ele diz: eu vou levar 7 piores. Então, por isso que a igreja é colocada para libertar, mesmo em lugares de... Mas será que pode? Não há poder contra o nome de Jesus. Jesus disse: eu te ordeno, saia. Quando ele disse a outros endemoniados: cala-te e sai agora dele. No nome de Jesus, toda a obra do inimigo é desfeita, e por isso que a igreja não escolhe o lugar, por isso que a igreja não está sendo colocada onde ela deseja, mas como serva de Deus. A igreja genuína que prega a palavra de Deus sabe que não há uma coincidência ou uma escolha humana. Deus nos planta onde Ele quer. Deus nos leva onde Ele quer. A igreja tem trabalhado e muito durante todos estes anos, a Igreja de Cristo. Recentemente eu vi 2 reportagens onde 2 homens distintas, né? Uma reportagem foi o ano passado, uma neste ano. 2 homens que já participaram de igreja, certamente não são salvos porque eles falaram: não frequento mais, mas eles disseram: olha, a igreja nas favelas, a igreja nas comunidades, muda a vida das pessoas. Em todo momento, entrevistadores, jornalistas querendo questionar e dizer, falar mal contra a igreja.
eles falavam, não fala isso. Eu sei o trabalho que essas igrejas têm feito lá. Embora nós sabemos, irmãos, muitos mentem, muitos não sejam servos sinceros do Senhor. A palavra de Deus nos afirma, o apóstolo Paulo nos afirma dessa forma. O firme fundamento de Deus permanece. Deus conhece os que lhe pertencem. Há um selo sobre aqueles que são do Senhor. O Senhor conhece aqueles que são dele. Então nós sabemos, embora muitos possam estar mentindo, roubando, enganando, a igreja de Cristo tem um selo. O Senhor conhece a sua igreja. E louvado seja Deus, porque esta igreja continua em nome do Senhor, libertando, curando, transformando, salvando vidas e anunciando o reino de Deus para a glória do nome do Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor, porque a obra de Cristo naquele momento, como nós dissemos, não foi em vão. Assim como a obra que Deus tem realizado através das nossas vidas, não é em vão. A obra de Cristo naquele momento teve um propósito, e a obra de Cristo em nossas vidas tem um propósito. Porque Cristo atravessou aquele lugar, multidões já estavam indo até Ele. Endemoniados desta região da Síria e Decápolis estavam sendo levados até Jesus. Mas Jesus foi até este homem. E a obra de Deus tem seus resultados. A obra de Deus nos traz resultados plenos. A obra de Deus traz resultados perfeitos. O que nós vemos Marcos 5 dizendo, após este homem estar liberto, indo ter com Jesus, Marcos 5,15, indo ter com Jesus, vamos ler a partir do 14, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que estes homens viram? Um homem que em todo momento estava atrapalhando, causando medo na cidade, agora um homem que estava assentado. Há muitos anos ele não andava vestido, mas agora ele estava vestido e em perfeito juízo. O que nós vemos como resultado da obra do Senhor, de Jesus? Ele restaurou a vida deste homem e sua dignidade. Ele já não conseguia estar em perfeito juízo, ele não andava vestido diante das pessoas e não se importava com isso, mas Cristo mudou a sua vida e também lhe deu dignidade. Também nós vemos que a igreja de Cristo realiza esta mesma obra, como eu estou dizendo, embora muitos possam dizer, e nós não estamos aqui para falar de igreja alguma, esta igreja tem pregado o nome do Senhor, assim como os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, porque Cristo é que sustenta a sua própria igreja. Muitas igrejas têm transformado vidas, lares que estavam destruídos, famílias destruídas, casamentos destruídos, vidas envolvidas em vícios, e Jesus, a pregação do Evangelho, muda esta situação. Vidas ainda que permaneçam presas por cometerem o crime, dizem lá dentro, eu fui salvo, eu fui alcançado. Pastor Alceu era um evangelista que pregava muitas pessoas, porque o poder do Evangelho muda, ele transforma, muda radicalmente a vida e é uma nova vida. As pessoas podem falar, eu conhecia a vida dele antigamente, mas agora ele é outra pessoa, estou vendo ele assentado em perfeito juízo, estou vendo ele dignamente, ele é uma outra pessoa, porque a obra de Cristo, como foi com este homem, e permanece sendo, porque ela é feita hoje em nome de Jesus, é o mesmo Deus que opera tanto o querer e o efetuar, ele continua realizando esta obra, para a libertação e para a salvação. Esta restauração não somente mudou a vida deste homem, trazendo-lhe uma vida digna, mas também trouxe um homem para os pés de Jesus, para os pés diante de Jesus. Nós cantamos, dizendo ao Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés, não foi o que nós cantamos? Este homem reconheceu e falou, não, eu não quero mais a minha vida, eu quero estar com Jesus. Marcos não registra dessa forma, mas Lucas escreve assim, que ele estava sentado, mas era aos pés de Jesus.
Marcos 8:37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, falando a respeito de Jesus, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Perdão, errei. É o 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Mas o que é isso? Ele não era somente um homem liberto, mas agora ele falou: de perto do Senhor eu não saio. Muitos não reconhecem o valor dessa tão grande salvação, como nós dissemos no início, bendizer ao Senhor pela sua graça, esta graça inaudita, essa tão grande salvação. Este homem, então, aqui, ele reconheceu que este homem não era um qualquer. Mas o desejo agora deste homem era estar junto do Mestre. Ele falou: eu estou sentado aos pés de Jesus, e a sequência do texto nos mostra isso. Assim como Maria, Marta estava, embora também conhecendo ao Senhor, estava atribulada e pensando em tantas coisas, e Maria assentava-se aos pés de Jesus e nada a tirava de lá, porque ela ouvia ao Senhor. Este homem também queria estar aos pés de Jesus. O que é esta postura? A postura de um discípulo, a postura daquele que ama o Senhor. Jesus não somente libertou uma vida, Jesus não somente mudou a forma de uma vida, mas Ele também alcançou um discípulo, alcançou um que falou: eu mudei, eu fui transformado, agora eu quero viver junto do Senhor, junto do Senhor. Jesus nos diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Muitos, sendo alcançados pelo Senhor, se esquecem desta tão grande salvação. Muitos, no momento que foram libertos, alcançados, reconhecem, mas depois se esquecem. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? A cidade ficou totalmente apavorada com o que aconteceu. Mas nós vemos, muitos reconhecem o Filho de Deus. Muitos reconhecem o Filho do Altíssimo. No momento em que Jesus é batizado, ouviu-se uma voz do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi transfigurado na presença dos discípulos, eles também ouviram uma voz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Os demônios, quando chegavam diante de Jesus na sinagoga: que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Esse endemoniado também, quando Jesus chega e ele já estava expulsando, e eles dizem: o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? O que temos nós contigo, Filho de Deus? Mas muitos se esquecem, e muitos não conseguem reconhecer: quem é este Jesus? Quem é este Jesus? Os discípulos, quando Jesus interroga os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. E vocês? Nenhum dos discípulos se arriscou. Pedro, por revelação do Espírito Santo, por obra de Deus, o Pai revelando, disse que ele era o enviado. Mas os discípulos não disseram quem era Jesus. Os mestres, os fariseus, aqueles que tinham o conhecimento da palavra de Deus, que sabiam que viria o libertador, viria o consolo para Israel, viria o enviado de Deus, o Messias, o rejeitaram. Não, ele não é. E nós? Quando fomos alcançados e fomos libertos, nós dissemos: Senhor, eu te louvo, eu não vivo mais aquela vida, eu te louvo, Senhor. Mas os anos passam, a vida segue, e no meu dia a dia, eu reconheço quem é o Filho de Deus. Quantos momentos do meu dia eu quero estar assentado aos pés do Senhor? Quantos momentos do meu viver eu quero estar junto daquele que me salvou? Esse desejo deste homem de estar com Jesus, em certa parte ele foi proibido por Jesus, porque ele falou, ele não estava somente assentado, mas a sequência do texto nos mostra que ele fala:
Quando Jesus entra no barco, eu quero ir com o Senhor, eu não quero mais ficar aqui nessa região, eu quero estar junto de Ti. E diz a palavra de Deus aqui no final, verso 18, Marcos 5,18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que obra do Senhor! Ele suplicava, ele diz aqui, 18, ao entrar Jesus do barco, suplicava-lhe. O que é suplicar? Ele não somente pediu, é diferente. É diferente. Uma pessoa passando por um momento de grande luta, ou imagina uma pessoa com uma arma em cima da sua cabeça e ele suplicando: por favor, não faça isso, por favor, não faça isso. Este homem ao contrário dizendo: por favor, Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu ir com o Senhor, por favor, Jesus, deixa eu segui-lo. Ao passo que nós vemos os povos ali, os moradores da região, da mesma forma, suplicaram a Jesus: por favor, retire-se daqui, não importa esta libertação, não importa o que foi realizado, olha o prejuízo que nós tivemos, retire-se daqui. Eles suplicavam ao Senhor. Da mesma forma, os demônios suplicando: por favor, não nos tire desta terra, por favor, então se o Senhor vai nos tirar, nos mande aos porcos. E este homem tinha o desejo de estar com o Senhor. Quanto da nossa vida é o desejo de estar com o Senhor? Nós cantamos muitas vezes com uma boca muito cheia e muito grande, mas quanto que é o desejo, Senhor, por favor, fala comigo, Senhor. Nós cantamos dizendo: Senhor, estou na tua casa, esta tua casa, Senhor, fala com a minha vida, fala qual é a tua vontade. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, por favor, ou demonstramos este mesmo desejo e o amor deste homem: fala comigo, Senhor. Senhor, deixa eu estar junto de Ti. Senhor, eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero me aproximar de Ti. Mas mesmo sendo o contrário da sua vontade, o desejo da sua alma, Jesus não o proibiu porque não queria que este homem o seguisse. Mas como nós dissemos, ele ganhou um discípulo, ele fez um discípulo. E Jesus não teve medo em dizer: será que esse homem vai trabalhar? Será que esse homem está preparado? Jesus só falou: anuncia na tua casa. A tua família tem que saber que Jesus mudou a tua vida. Vai falar aos teus, vai dizer como o Senhor teve compaixão de ti. Todos nós somos alcançados pela misericórdia, pela compaixão, pela graça do Senhor. E a igreja foi colocada para anunciar: o Senhor é amoroso, o Senhor está para salvar. E ele disse àquele homem: anuncia a tua casa. Ele não foi desobediente ao Senhor, ele anunciou a casa dele, mas também a toda Decápolis. Inicialmente eram 10 cidades, depois diz que se somaram outras, eram 18 cidades, 17 delas estavam nesta margem oriental, somente uma do lado ocidental do Jordão. Mas então este homem seguiu por toda a Decápolis dizendo: Jesus teve misericórdia da minha vida, Jesus me salvou, Jesus me transformou. E diz o quê? Que todos se maravilhavam, todos se admiravam, porque o Senhor muda, porque o Senhor transforma. Eu faço 2 perguntas. Nós estamos sujeitos à ordem do Mestre? Este homem falou: Senhor, o Senhor mudou minha vida, eu tenho que estar contigo. Ele falou: não, você vai fazer o que eu estou te ordenando. Muitas vezes nós não estamos como servos, nós não estamos sujeitos, embora Jesus mesmo tenha dito: vocês não são mais servos, mas amigos. Mas temos que obedecer ao Senhor. E o mandamento que Ele nos dá? Faça a minha vontade, amai-vos uns aos outros. Nós queremos muitas vezes fazer somente a nossa vontade. Nós temos a oportunidade para trabalhar para o Senhor. Mas aí nós vemos como
a forma como é determinada, nós falamos, não vou fazer. Não, dessa forma não. Aquele homem diz, não, o Senhor me libertou, mas não quer que eu esteja contigo? Eu não vou trabalhar, eu não vou realizar. Ele foi realizar e fez a obra do Senhor. Jesus disse aos discípulos, no Sermão do Monte, olha, se alguém te disser para você, anda 1 milha, Jesus disse, vai 2. Se alguém te pede a capa, dá também a túnica. Não resista. Ele está dizendo, ele disse àqueles 2 irmãos, o pai chegou, faça a minha obra. Ele falou, não vou fazer. Mas depois se arrependeu e foi. E o outro fala, faça a minha obra. Eu quero fazer, eu vou fazer. Mas na hora de fazer, ele não foi. Deus tem dado oportunidade para o trabalho e muitas vezes nós dizemos, não vou. Se alguém fala, tem que chegar cedo, chega mais cedo, faça a obra de Deus. Deus tem nos dado condição para o trabalho e testemunhar esta tão grande salvação. Nós temos que ser como este homem, obediente à voz do Senhor. E também nós vemos aqui o que Jesus ordenou a este homem. Anuncia a tua casa. A nossa família é o primeiro ponto de pregação. A nossa casa, a nossa família, os nossos parentes. A vida que outrora tínhamos, não temos mais. A forma como andávamos, não andamos mais. E nós temos que anunciar a compaixão do Senhor. Porque esta mesma compaixão que o Senhor teve pela minha e pela tua vida, o Senhor tem demonstrado e quer alcançar outras vidas. No início nós dissemos, tudo estava bem. Jesus, o que o Senhor foi fazer naquela região? Por que o Senhor foi àquela região? Jesus foi fazer a obra de Deus, libertar e salvar. E o que acontece com isso? Colhe-se os resultados. Uma vida transformada e um servo dedicado. Nós temos a certeza que vidas transformadas testemunham a obra de Deus. Nós dissemos na semana anterior a respeito de Noemi com seu testemunho, Ruth com o seu testemunho. Nós vemos também um outro homem agora transformado dizendo, eu vou testemunhar o Senhor. Já não vivo mais para a minha própria vida, eu quero estar junto do Senhor. Que Deus transforme as nossas vidas. Que Deus nos dê entendimento para olhar para a sua palavra e dizer, não é só um fato relatado. Não é só um homem que foi liberto e transformado. A minha vida tem que ser transformada e estar aos pés do Mestre. A minha vida deve estar sujeita à vontade do Senhor como um servo. Nós vamos orar ao Senhor. Que o Senhor transforme vidas, transforme corações. E se você tem algo para apresentar diante do Senhor, aproveite esta oportunidade e peça a Deus que realize aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Amém? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te louvamos pela Tua palavra, ela é Espírito e vida. E pedimos ao Senhor que dia a dia ela nos molde, ela nos transforme e nos leve mais próximos à cruz, nos leve mais próximos ao Senhor. Ler e falar não quer dizer que temos praticado, Senhor. Todos nós queremos, ó Deus, conhecer ao Senhor e praticar a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, visita, Senhor, cada lar, cada família, para a glória do Teu nome, Senhor. E que a Tua palavra faça morada, caia numa boa terra, como esta semente, Senhor, e dê muito fruto para a glória do Teu nome. Te louvamos, Senhor, por tão grande salvação. Te louvamos, ó Deus, por esta libertação, Senhor, porque todos nós um dia tivemos este encontro com o Senhor e nós Te glorificamos, porque o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor entrou em nossa história, o Senhor entrou e transformou todas as coisas. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nós queremos, ó Deus, dizer desta forma, Senhor, a vida que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus, para dar frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua igreja, os Teus servos, dia a dia, ó Deus, anseiem estar aos Teus pés, Senhor. Ó Deus, estejam assim fazendo a Tua vontade e, ó Deus,
obedecendo a tua voz, Senhor, assim como este homem, Senhor, tornando-se um discípulo, um servo teu, Senhor. Nós clamamos a ti, transforma e molda para a glória do teu nome, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja. Ó Deus, a igreja de Cristo que está espalhada pelos 4 cantos da terra, fazendo a tua obra, esta verdadeira igreja que tu diz, há um selo sobre ela é do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, renova, Senhor, dá poder, força a cada dia para fazer esta obra, Senhor, porque a igreja não é colocada, ela não é estabelecida por homens, mas ela é colocada pelo próprio Senhor, aonde tu queres, Senhor, para salvar, para libertar, para anunciar a salvação em Cristo Jesus e para a transformação desta sociedade, Senhor. Nós clamamos a ti, renova o teu povo para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos por esta casa, te agradecemos pelo ministério, Senhor, te agradecemos por toda a seriedade, Senhor, em anunciar a salvação, sempre, ó Deus, em teu nome, ó Deus, dizendo que a salvação só há em Jesus, e ó Deus, esta pregação tem sido anunciada, ó Deus, há décadas em teu nome, Senhor, e nós louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo nosso apóstolo, ó Deus, nesta casa, o nosso pai na fé, Senhor. Te agradecemos por todos, ó Pai, ó Deus, que desde o início tem trabalhado em tua obra, fazendo esta mesma, Senhor, obra, Senhor, ó Deus, caminhando constantemente, Senhor, em tua presença. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Te louvamos pela vida do nosso pastor, Senhor. Te agradecemos pela vida do teu servo, ó Deus, que tem, ó Deus, feito a tua vontade e, ó Deus, conduzido o teu povo, Senhor, da mesma forma, Senhor. E nós clamamos a ti, renova teu servo, Senhor, e juntamente todos os trabalhadores da tua casa, todos que têm feito a tua obra, sejam alcançados para a glória do teu nome, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, as lutas, ó Deus, as dificuldades que os teus servos têm enfrentado, ó Pai. E neste momento nós clamamos a ti, estende a tua mão para a glória do teu nome, Senhor. Naquele momento, ó Pai, em que os discípulos, ó Pai, Jesus chega e os discípulos juntam a outra margem, eles tinham acabado de enfrentar uma grande tempestade, e o Senhor disse: aquieta-te, nós confiamos em ti, Senhor, e pedimos ao Senhor que a tua voz, Senhor, faça cessar, ó Deus, toda luta, Senhor, toda tempestade, ó Pai. Nós clamamos a ti segundo a tua vontade. Dá a vitória para a glória do teu nome, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, porque nós sabemos, tu tens o poder sobre todas as coisas, tu tens toda a autoridade, Senhor, e nós clamamos a ti. Estende a tua destra para abençoar, para livrar, para curar em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Pedimos a tua bênção, ó Pai, no decorrer desta semana, que o teu povo seja abençoado por ti, os trabalhos em tua casa sejam, ó Pai, grandemente abençoados, frutíferos para a glória do teu nome, Senhor. Confirma toda obra para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nos colocamos aos teus pés, Senhor, como servos, submissos à tua vontade, e pedimos ao Senhor: prospera a obra desta casa, prospera a obra das nossas mãos, para louvor do teu nome, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que a tua bênção repouse sobre cada lar, para a glória e honra do teu nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Vamos encerrar este culto louvando ao Senhor, amém? Louvando este Deus Todo-Poderoso que nos alcançou com sua graça. Louvando o Senhor que libertou este homem e libertou também a nossa casa. Vamos engrandecer a Deus, amém? Sangue amado
este sangue foi vertido na cruz para nos libertar de todo mal, de toda obra do inimigo e para nos salvar. Este sangue tem poder para transformar a tua vida, para perdoar pecados e te fazer um servo, uma serva de Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua semana e a tua casa. Nós nos despedimos na paz do Senhor.